Passar aqui para o Rodrigo, tá? Fica à vontade. Obrigado, Ivan. Bom dia, gente. Vou ver se eu me acostumo com essa luz aqui. De repente eu vou dar uma volta pelo palco aí. Bom, meu nome é Rodrigo. Eu trabalho na GVDAS Informática, tá? Como analista de negócios e especialista em mineração de dados e ciência de dados, tá? E o que eu venho falar para vocês, na verdade, é apresentar para vocês como é que a gente fez a aplicação e o uso de mineração de dados para fazer a predição de evasão, tá? Obviamente usando dados do Moodle, predição de evasão, para tentar combater a evasão que existe hoje na EAD ou, enfim, na educação de ensino superior. Antes de começar realmente com a apresentação, está disponível nas stores aqui do Android da Apple uma aplicação que a gente desenvolveu lá, se vocês quiserem baixar, tá? E depois eu explico ali durante a palestra por que a gente desenvolveu essa aplicação e do que elas nos auxilia. Depois eu trago de novo os dados, caso alguém não tenha pego. Bom, só um pouquinho do perfil da empresa. A GVDAS é localizada no Tecnocinos, tá? Que é o polo tecnológico lá do Rio Grande do Sul, escolhido no ano passado como o melhor polo tecnológico do Brasil. A GVDAS tem 28 anos de atuação no mercado, sendo 24 deles no mercado educacional. O foco dela até então era só o desenvolvimento de ERP, e desde 2012 aí se criou então um projeto para se desenvolver um novo produto que eu vou apresentar depois para vocês rapidamente. Atualmente ela conta com cerca de 700 clientes no Brasil todo e tem mais de 130 colaboradores, certo? Então tá, vamos lá para o nosso tema, predição de evasão. Só contextualizando um pouco, então aqui eu trago alguns dados, não estão muito atualizados. Eu não achei nada de 2015, confiável ao menos, né, que isso é uma preocupação grande. 40% então dos alunos que iniciam no ensino superior em instituições públicas acabam não completando o curso, e em instituições privadas 30% deles, ok? Conforme o censo da ABED de 2013, a gente tem aí 19% de evasão em cursos de totalmente à distância e 15% de evasão em cursos semipresenciais. Okay? Em 2011, então, saiu uma reportagem no G1 que dava notícia que as perdas financeiras com evasão poderiam chegar a 9 bilhões de reais. Então, eu acho que é bem justificável a gente ter essa preocupação, né? Bom, então por que é importante a gente fazer a predição de evasão? Eu trago aqui uma fórmula, que obviamente não fui eu que criei, tem um autor aqui, Simpson, que ele diz o quê? A minha retenção de alunos, e aí aquela questão é retenção, é permanência, isso eu vou deixar de lado, mas vou tratar como retenção de alunos, tá? Ela é composta pelo quê? Pela identificação precoce de risco de evasão, ok? Esse é o meu primeiro termo aqui. Depois, eu tenho a minha ação proativa, ou seja, eu identifiquei ele e faço uma ação, certo? Identifico as situações de risco, faço uma ação, mais a escolha correta do curso, que eu também posso estar identificando como uma situação de risco, se o aluno não está no curso certo, e fazer uma ação. E o suporte externo que o aluno tem de seus familiares e colegas, enfim. Ok? Então, aí eu trago para vocês a importância de a gente trazer a predição de evasão, que vai nos possibilitar o quê? A realização de ações proativas, a identificação individual, e com isso, dos alunos em risco, né? E com isso a gente consegue realizar uma ação personalizada para cada um dos casos, tá?
um trabalho focado, ou seja, eu consigo focar o meu esforço de reverter a evasão no grupo de alunos que realmente precisam. Não preciso estar gastando esforço com os alunos que, enfim, vão se dar bem, vão ter sucesso acadêmico. E, obviamente, que as ações personalizadas vão ter mais eficiência na reversão da evasão. A predição de evasão que eu trago aqui para vocês é um modelo baseado na mineração de dados, que não é um conceito novo, tanto na academia quanto no mercado, tá? Ele é um conceito que ele começa lá em 62, ele tem um processo definido, ou consolidado, vamos dizer assim, não definido, consolidado, em 96, tá? Pelo autor aqui, o Fayad. Quem é da parte mais científica da coisa deve conhecer. E ele não é um processo trivial, tá, gente? Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês. Ele é composto por cinco ou seis etapas, certo? Que não é simplesmente eu pegar os dados, olhar para eles, aplicar uma técnica, que hoje já tem muitos softwares, mesmo livre, que possibilitam eu aplicar técnicas de mineração de dados, e eu vou ter um bom resultado, tá? Basicamente, o que é esse processo de mineração de dados, essa minha aplicação? O que ele vai fazer? Ele vai olhar para dados históricos, certo? Então, pense que vocês têm lá dentro do Moodle de vocês, dentro da instituição de vocês, dados de alunos que já passaram, do ano passado, do ano retrasado, sei lá, de 10 anos atrás, e tentar, dentro desses dados, identificar padrões que me definam comportamento de alunos que tendem a evadir e que não tendem a evadir, ou tendem a ter baixo desempenho. E, identificando esses padrões, a gente consegue comparar o aluno que está cursando hoje uma disciplina ou um curso, se o comportamento que ele está tendo hoje é um comportamento que os caras que evadiram nos anos anteriores tiveram também, e aí a gente consegue calcular um risco de evasão para cada um dos alunos. Certo? Só para finalizar aqui a parte mais teórica, a gente tem uma confusãozinha de processo versus técnica aqui, porque dentro do processo todo a gente tem a aplicação da técnica mesmo de mineração. Tá? Bom, então a partir de 95 aí começaram a surgir os primeiros casos de mineração de dados educacionais, que é a combinação, obviamente, da mineração de dados com dados educacionais. E a popularização eu coloquei ali entre aspas, porque a popularização acadêmica, quando a coisa começou mesmo a evoluir academicamente, começou nos anos 2000. Então, atualmente, o que a gente tem de objetivos para a mineração, né? Então, é a modelagem de comportamento dos estudantes, então, baixo desempenho, evasão, o comportamento que ele está tendo agora, o comportamento que outros casos de risco tiveram no passado, como eu exemplifiquei, a realização de tarefas, ou seja, eu, através de uma análise associativa, consigo saber se o aluno indo mal em uma tarefa, ele vai ir mal em outra e ele tende a ter um insucesso acadêmico, ou eu sei também que, por exemplo, o aluno que não foi aprovado na disciplina tal, ele tende a não aprovar na disciplina tal, e isso tudo tentando prever algum cenário futuro. Depois a gente pode ter uma otimização, de ações, ou seja, aquelas ações que eu tomei para eu tentar evitar minha evasão, quais as que tiveram melhor efeito na reversão, tá? E, bom, o último tópico é o que eu já tinha exemplificado antes, que é a sucessão do currículo. Então, quais as disciplinas, outro exemplo também, quais as disciplinas que o aluno fazendo em paralelo dentro do mesmo semestre tende a fazer com que ele aprove mais, enfim. Okay.
Mas antes de a gente entrar na prática da coisa, a gente tem que definir o que é evasão para nós e aonde a gente está interessado a fazer a reversão dessa evasão, né? Então, eu trago para vocês duas dimensões aí. Uma hierárquica, que é essa aqui, tá? Que começa lá na minha turma, disciplina. Pode passar pela modalidade, pelo curso, pelo campus, pelo polo e pela instituição como um todo. Então, o que é evadir para nós, né? Aonde a gente vai se preocupar com o aluno? O consenso comum a evasão é sempre aqui, né? Mas vocês não concordam comigo que 90% do contato com o aluno que a gente tem é aqui? E que eu, daqui a pouco, dando uma experiência ruim para ele, no ele cursar a disciplina, as aulas, ele pode fazer ele evadir daqui, enquanto ele só estava mal orientado vocacionalmente, eu só tinha que perceber essa desmotivação dele e daqui a pouco orientar ele para se matricular na minha instituição em outro curso. Então, a gente tem que ter essa definição clara, assim, da onde a gente vai, aonde está a nossa evasão, aonde estão os motivos dela e aonde é que a gente pode agir, certo? A outra dimensão que eu trago para vocês é a temporalidade. Então, a gente, dentro do processo de relacionamento do aluno com a nossa instituição, a gente tem aí pelo menos 6 etapas que o aluno faz, certo? Então, desde a inscrição no processo seletivo até a rematrícula dele nos semestres que ele vai evoluindo dentro da instituição. Então, aonde a gente pode atuar? Eu acredito que a gente pode atuar em todos esses momentos aqui dentro da vida acadêmica dele, tá? Porque, por exemplo, qual é que é o perfil de aluno que ele se inscreve no meu processo seletivo, mas ele não vem? Qual é que é o perfil de aluno que ele passa no processo seletivo, mas ele não se matricula? Tá? Então, outra dimensão aí que tem que ficar bem clara. Então, trazendo aqui como processo a predição de evasão, desculpa, tá? A gente tem como a predição de evasão, a mineração de dados, obviamente, ela vai sobre dados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é unificar esses dados. Então, eu vou ter dados do meu RP, do meu AVA, que seria o Moodle, obviamente, é muito rico com isso e ele está evoluindo para isso. E eu gostei muito ontem das novidades do Moodle 2.9 e 3.0, que foram mencionados, que justamente o log e a tabela de eventos lá vai mudar. Então, espero que nos dê subsídio para fazer melhor uma predição, certo? E outras fontes de dados, como bibliotecas, se o sistema é separado do RP, dados do governo, do Enem, por exemplo, dados de acesso na instituição, enfim. Depois disso, tem que ser feita uma análise desses dados e definir aquilo que eu estava comentando antes. Aonde a gente vai agir, aonde a gente quer predizer as situações de risco, certo? Dentro desse contexto que for definido, então tem que ser feita a identificação de quais são os dados mais relevantes para eles, para a gente estar atento, certo? Essas situações de risco. E depois fazer a modelagem de dados, que para as técnicas de mineração em si, é a parte mais importante daquele processo que eu trouxe antes. Eu diria que 70%, 80% do sucesso do meu modelo preditivo que eu posso construir está nessa parte aqui. O que é a modelagem de dados? Eu vou ter que definir aspectos temporais. Então, por exemplo, eu vou ter uma predição do semestre todo, ou eu consigo ter uma predição semanal, mensal ou bimensal? Eu tenho dados que caminham, com que frequência que eu consiga monitorar eles e atualizar uma predição, certo? Outra questão é o tipo de dado. Como é que eu vou representar esse dado? Eu vou representar ele como um dado numérico, um dado categórico de texto.
Como é que é a melhor representação para o que eu quero observar? E trazendo essas 3 questões aqui, a gente tem a nossa modelagem de dados. Após isso, é feito o treinamento do modelo, ou seja, o que é o treinamento do modelo? Você dá o dado para o modelo identificar os padrões e aprender aqueles padrões. Após isso, a gente tem que fazer uma validação desse nosso modelo, ou seja, ele está conseguindo chegar numa assertividade desejável, aceitável. Obviamente, ele não vai acertar 100% dos casos. Você tem, por exemplo, aqueles alunos que têm facilidade com uma determinada disciplina que ele pode ter um acesso no Moodle muito baixo, de tempo, de dias da semana, de acesso aos recursos que estão disponíveis, só que pela facilidade dele com o conteúdo, ele vai passar na sua disciplina. E aí, você vai dizer que ele vai evadir? Provavelmente, dependendo de como você tem sua base, sim. O modelo vai errar. Paciência, ao menos não é um caso que me preocupava. Certo? Feita a validação, a gente entra na questão online da coisa. Ou seja, analisei os dados passados, extraí os padrões, e agora eu vou olhar para o que está acontecendo agora no presente e vou classificar os meus alunos conforme o risco que eles apresentam, baseado no perfil deles atualmente. Certo? E após isso, periodicamente, a gente tem a questão da atualização do modelo. Por que isso? Obviamente que os dados mudam com o tempo. Essa própria questão de atualização das nossas fontes de dados, a formatação delas, como a tabela do Moodle mudou da 2.5 para 2.7, já mudou ali bastante coisa. Então, obviamente eu não posso simplesmente pegar e adaptar o meu modelo para a nova arquitetura de dado. Por quê? Porque o meu histórico todo está baseado no modelo antigo de log. E aí, agora, o que eu faço? Bom, torno o atual compatível com o anterior, espera um tempo gerando log junto na estrutura atual da tabela, e depois disso atualizo o meu modelo para a estrutura atual com mais dados, com mais informações. Certo? Então, dicas para vocês de construção de um modelo preditivo começam então assim: analisem e gastem tempo analisando os dados de vocês. Vocês têm que saber definir qual é que é o escopo que vocês querem trabalhar e quais são os dados mais relevantes para o contexto esse definido. Tá? Então, a questão de definir o objetivo e deixar claro isso para todos dentro da instituição. Por quê? Porque tem a questão da cultura dentro da instituição. Todo mundo tem que estar... aqui não está relacionado tanto com o modelo preditivo, mas se você não tem uma cultura de combate à evasão bem forte dentro da sua instituição, vai ser difícil você fazer com que as pessoas utilizem esse recurso que você está disponibilizando e façam ações proativas da forma que você está modelando. Tá? Certifique-se que os dados históricos, então, são suficientes, porque você pode ter um contexto, sei lá, de 200 registros de alunos, vamos dizer assim. Eu tenho um histórico de 200 alunos, só que ele era de um modelo de ensino que eu não aplico mais. Ele vai conseguir, esses dados vão conseguir ser representativos do modelo agora? Obviamente não. Então, você tem que estar atento se os dados que você está utilizando para identificar os padrões de comportamento dos alunos, eles são, digamos assim, representativos do comportamento atual dos alunos. Senão você vai ter, obviamente, um insucesso na sua predição. Tá? Esteja atento às mudanças, então, das fontes de dados de vocês. Então, isso que eu falei, as mudanças de versões podem impactar muito no modelo de dados.
Atualização de ferramentas. Antes eu utilizava, o meu ERP mudou, por exemplo, e agora o dado que eu tinha antes eu não tenho mais, e eu tenho outros dados que eu não tinha antes. Então, e aí, como é que tudo vai ter que ser alterado no modelo preditivo também. E eu acho que é uma dica fundamental, que é desenvolva e utilize técnicas para qualificar os dados. Então, eu sei que daqui a pouco tem um dado cadastral lá que é muito importante, eu tenho ele já no meu, digamos, no meu RP lá, um campo para se cadastrar esse dado, mas eu no meu processo de matrícula eu não coleto esse dado do meu aluno. Bom, vamos começar a utilizar esse campo para eu conseguir melhorar minha representação dos dados. Certo? Bom, ok. Essa seria a construção do modelo preditivo. Mas agora, o que a gente pode fazer com ele? Aí a gente entra no conceito de Learning Analytics como um todo, tá, gente? O Learning Analytics, basicamente, ele envolve isso que eu já falei, que é o modelo preditivo aqui, a mineração, com os meus dados, e com o meu objetivo, que é predizer. Só que ele agrega a essa predição os stakeholders, né, que seriam os educadores e a gestão da instituição, capacitar essas pessoas, ou seja, desenvolver aquela cultura que eu comentei antes, uma capacitação de competências dessas pessoas para saber lidar com essa predição, com essa nova tarefa delas, ok? Com esse envolvimento. E outras questões que, obviamente, é uma questão pedagógica, né? Uma questão de competência com o aluno. E aí a gente forma todo o contexto de Learning Analytics. Bom, então para a gente aplicar ele, o que a gente precisa? Montar uma equipe de permanência, certo? Elaborar um plano de ações focado em cada uma das situações de risco que eu sei que vai me dar melhor resultado, certo? Aquelas que eu sei que tem mais alunos que se encaixam. Disseminar a cultura, como eu falei antes. Utilizar um ambiente, uma ferramenta focado para isso. Isso é muito importante, porque às vezes você vai me dizer, mas isso o professor já tem acesso a todos os dados que você considera no modelo de predição. Ok, mas e para ele chegar nesse dado, como é que ele faz? Às vezes ele nem sabe chegar, ou então ele tem que fazer 10 passos para se chegar nesse dado. E isso para cada um dos alunos. Então, massificar isso é praticamente impossível. Uma avaliação constante de resultados, tanto da predição em si, para ver se eu vou ter que atualizar meu modelo ou não, mas também da reversão, para eu justificar o meu esforço de construir toda essa cultura, esse modelo preditivo. E monitorar o uso das ferramentas que estão sendo disponibilizadas, né, gente? Eu estou conseguindo predizer, mas eu não estou conseguindo reverter. Mas e os educadores, enfim, os professores, tutores, estão utilizando as ferramentas que estão disponíveis ou não? Aí vai de encontro a fortalecer a cultura de permanência dentro da instituição. E nesse contexto todo é que a gente desenvolveu, então, a ferramenta GVWise, tá? Lá dentro da GVDASA, que ela é uma ferramenta de gestão de permanência que vai o quê? Unificar tudo que eu falei antes. Vai reunir os dados importantes para a evasão, vai predizer a evasão para cada um dos alunos, certo? Vai possibilitar a realização de ações qualificadas e vai fortalecer a comunicação entre os educadores envolvidos no processo. Tecnicamente, eu trago para vocês a questão da integração de dados que foi feita com o Moodle. Tá? Basicamente, a gente fez um processo de ETL, para quem é mais técnico, que a gente lê a base de dados do Moodle, ok? Da maneira mais rápida possível, ou seja, identificamos as tabelas necessárias, lê tudo, não faz nenhum processamento no cliente, joga para um processo de extração,
E depois, na verdade esse é o processo de extração, e depois joga numa base temporária de stage. Feito isso, o que a gente faz? A gente começa a computar na transformação aqui os indicadores que a gente identificou que são relevantes, aqueles que eu falei antes, que têm que ser identificados, calcula eles, joga para uma segunda base temporária de ODS e depois faz a consolidação. A consolidação, o que seria consolidação de dados nesse processo? Seria eu pegar e agrupar conforme os diferentes contextos de evasão que eu identifiquei lá. Então, por exemplo, um contexto poderia ser os diferentes cursos. Se eu tenho 10 cursos, seriam 10 contextos diferentes. Porque a gente sabe que o padrão de comportamento, daqui a pouco, de um aluno que está cursando administração é diferente de um aluno que está cursando TI. Então, eu não posso chegar a um modelo preditivo que consiga identificar a evasão nos dois. Posso tentar, mas não sei se eu vou conseguir. Tá? Então, os agrupamentos esses dos contextos é feito nessa etapa. Isso é jogado no Data Warehouse. Como eu falei antes, o ideal é integrar com outras bases de dados. Aqui eu trouxe a questão do RP, mas poderia ser outras fontes, como eu mencionei antes. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, que eu não sei se vai dar tempo. E faço todo o processo de mineração dentro do sistema. O processo de mineração vai ser a seleção dos contextos. Então, ok, eu agrupei lá no meu processo de ETL, mas agora eu tenho que selecionar. Agora eu vou fazer a predição deste contexto aqui. Vou fazer a transformação desse dado. Aí isso aqui está coerente com aquele processo de mineração que eu mostrei antes para vocês. Certo? Faço o treinamento do modelo preditivo, avalio se a minha poder de predição tá legal, consolido o modelo e começo a classificar os alunos que estão cursando atualmente a disciplina. Ok? Para cada contexto, então, há um processo desses a ser feito. O pré-processamento do processo de mineração é feito lá no ETL. Ok? E esses mesmos passos aqui são, na verdade, a transformação aqui e a seleção de contexto e o pré-processamento são adotados tanto nos dados históricos quanto nos dados atuais, dos alunos atuais. Ok? Vou trazer para vocês, então, um estudo de caso da aplicação da predição. Certo? O perfil do estudo de caso da instituição, no caso, era uma instituição de ensino superior, com cursos totalmente à distância. O histórico deles vinha desde 2010, no Moodle. Tá? Atualmente eles usam o Moodle 2.5, então a gente teve... atualmente já estão usando o 2.7. E a gente teve duas aí transformações de origem de log aí, que foi bem complicado de fazer, conseguir adaptar o modelo de log para eu conseguir fazer a predição. De logs históricos, então, ele tinha 89 milhões de registros que foram importados para dentro do sistema. A média de logs diários que são analisados, sumarizados os indicadores e feito os processos são, em média, 225 mil logs diários. Eles atuam lá com disciplinas bimestrais, tá? Então, a predição que foi feita na disciplina. Então, qual é que é a chance de cada um dos alunos desistir ou ser reprovado, ter um sucesso acadêmico dentro de uma disciplina? Porque, não sei se vocês estão familiarizados, mas nessa instituição aqui, você não precisa fazer o semestre todo, tá? Você pode se matricular em uma ou duas disciplinas só durante o semestre e reprovar ou evadir naquela disciplina. Então, por isso que foi definido esse contexto, né? Então, cada instituição aí vai ter que definir o seu contexto de evasão. Então, a predição foi na disciplina e ela era atualizada semanalmente. Obviamente, como eu tenho o AVA, eu tenho uma disciplina num curto espaço de tempo, que seriam 9 semanas, você acaba gerando log suficiente de interação do aluno com o Moodle que eu consigo fazer uma atualização semanal dessa predição a partir da segunda semana de aula. Porque, obviamente, na primeira semana de aula eu quase não tenho dado, se eu for olhar só para Moodle, né?
Nesse estudo de caso que foi olhado só para Moodle, não foram pegos dados cadastrais e nem de governo. Tá? Então, a partir da segunda semana, semanalmente, é atualizado a chance de cada um dos alunos evadirem até a 7ª semana, porque na 8ª semana você já tem a avaliação final da disciplina e na 9ª semana você tem a recuperação da avaliação final. Então, até a 7ª semana você tem a predição. Trazer um pouquinho aqui de como é exibida a informação. Então, aqui eu teria... Isso aqui seria uma turma, cada linha dessa seria um aluno. Não está muito visível para vocês, mas depois vocês podem pegar a apresentação. E eu tenho indicação individual da chance de evasão de cada um dos alunos. Tá? Além disso, a gente tem o histórico dessa indicação, então a gente consegue ver aqui facilmente a tendência do aluno, ou seja, se ele piorou nesse caso aqui, a chance dele aumentou, né, a partir da 2ª, 3ª, 4ª semana. Ele teve uma diminuição de acesso, provavelmente, alguma coisa assim. Assim como outras informações que vocês já têm no Moodle, mas que a gente traz tudo para uma mesma plataforma para focar a análise da evasão. Certo? Opa. A gente traz outros indicadores aqui também, baseados no Moodle. Então, isso aqui seria um dashboard do aluno, né? Esse dashboard vai ser composto pela predição de evasão, histórico dela, o tempo que ele ficou na comunidade, o aluno, os dias distintos da semana, aqui está módulo, mas é semana, porque lá para cada semana você tem um módulo diferente dentro do Moodle, então os dias distintos de acesso desse aluno durante a semana, e aqui é o tempo relativo que ele ficou em cada um dos turnos do dia. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de modelagem que deve ser analisado. Isso aqui me adianta eu saber, é discriminativo o aluno que acessa de noite, que nem a gente teve um exemplo ontem na palestra, ele tem mais chance de evasão do que aquele aluno que acessa de manhã a comunidade? Esse dado é importante para mim ou não? É isso que a gente faz lá na modelagem do dado. Tá? Então aqui, mostrar só uma integração com o RP aqui, que seria todo o histórico acadêmico do aluno. Então todas as disciplinas que ele cursou, as notas e o status de matrícula. E aqui o registro de ação. Então, com base nessas informações que a gente traz, é possível que o tutor, o professor, quem esteja analisando as situações, cadastre e realize ações via o próprio sistema. Né? Então, aquela ideia de ter um sistema, um módulo do sistema, até poderia ser até um plugin do Moodle, focado para esse tipo de análise, para esse tipo de ação a ser realizada. E essas ações que são registradas no sistema ficam disponíveis para todos os envolvidos com a turma. Ou seja, se chegar ao nível de, por exemplo, o coordenador do curso fazer uma ação com esse aluno, ele vai ter à disposição todas as ações que já foram feitas com ele e ele já vai ter mais subsídios para ter uma ação mais eficiente com o aluno. Certo? Todos esses dados que eu mostrei, só para deixar registrado, são fictícios, tá, gente? Então não se preocupe que eu não estou divulgando nada que não deveria aqui. Entrando naquela dica que eu dei tanto de atualização de versão e da minha base de dados, quanto de promover recursos para a gente capturar mais dados, tem toda a questão do mobile, né, gente? A gente sabe que o acesso via mobile não gera a mesma riqueza de log, ou menos por padrão, que o acesso web do Moodle. E a gente lá em 2013, quando a gente estava construindo a ferramenta, a gente se deparou com isso, e aí, o que a gente vai fazer? Eu não tenho como dizer que o aluno, por exemplo, não acessou um recurso quando ele acessou, não baixou um PDF quando ele fez isso. E aí o meu passado começa a não refletir mais o meu presente. Então, o que a gente fez? A gente teve que desenvolver a versão mobile para o aluno, disponibilizar para ele, que consiga capturar o log da mesma forma que é capturado o log web. Tá? Então, por isso que essa aplicação aqui a gente desenvolveu, que é a que eu falei lá no início. E, obviamente, a gente trouxe alguns diferenciais que não necessariamente estão vinculados ao Moodle. Por exemplo, a gente pode daqui a pouco
enviar alertas ou notificações para ele no dispositivo de coisas que não necessariamente estão vinculadas ao Moodle, tá? Mas o principal objetivo foi esse: adaptar o log do mobile ao Moodle. Eu acredito que isso, com a evolução do Moodle, isso aí também vai ser, talvez na 3 ali, como foi comentado ontem, isso aí também melhore. Mas como lá naquela época a gente não poderia perder todo esse histórico aí de 2013, 2014, início agora de 2015, a gente teve que criar uma alternativa de capturar as interações do aluno da mesma forma que ele faz na web, certo? Aqui só trazendo para vocês, então, um pouco do mobile. Aqui seria só o exemplo do como tem no Moodle Mobile, da consulta aos arquivos e recursos do Moodle. E aqui, um diferencial aqui que a gente tem é a gestão dos arquivos já baixados. Então, a gente continua com a comunidade que aquele arquivo foi baixado. A gente tem uma central de meus downloads aqui. E questões de marcação de lembretes, enfim, na agenda, unificação da agenda num único espaço. Bom, do estudo de caso, os resultados da predição que eu trouxe para vocês são esses. Aqui eu tenho 3 linhas no meu gráfico. A azul seria a predição geral, ou seja, considerando tanto os evadidos quanto os não evadidos. E depois na laranja eu tenho só os alunos evadidos, quanto eu acertei deles. E só os alunos não evadidos. Lembrando, o módulo aqui pode ser traduzido para semana, então da 2ª semana até a 7ª semana de aula. Por que é importante fazer essa distinção aqui da assertividade da predição entre os evadidos e os não evadidos? Bom, os não evadidos, se eu estou errando, eu estou dizendo que eles vão evadir. Logo, eu não consigo fazer um trabalho focado e eu vou estar exonerando muito o professor, o tutor. Os evadidos, obviamente, quanto mais eu acertar, mais chances eu vou ter de fazer uma ação proativa antes mesmo do aluno decidir ou saber que ele vai evadir, né? A gente até brinca, às vezes a gente sabe antes que o aluno vai evadir do que ele mesmo. Então, mas essa é a intenção, né? Nem que seja, e isso a gente observou também no estudo de caso, que às vezes a gente antecipa a evasão. Porque você acaba dando outras alternativas que fazem o aluno, não, de fato, esse curso não é para mim, eu vou evadir, mas eu vou me matricular em outro. Mas eu permaneço com ele dentro da minha instituição. Isso é muito importante. Porque às vezes o aluno evade da instituição. E ele sai de lá com uma impressão mal da instituição, porque ele acha que o culpado vai ser a instituição e não é ele. Então, a importância da predição é fundamental. Bom, resultados de reversão. Estou acabando já. Resultados da reversão e da aprovação, apesar de a gente não trabalhar com a questão da aprovação em si, ou menos diretamente. Nesse estudo de caso, foi a melhoria alcançada de aprovação foi de 18%, tá? Do que se tinha antes. E de reversão foi conseguido melhorar aí 25% da evasão que se tinha. Foi conseguido reverter. Ou seja, deixar o aluno dentro da disciplina, né, gente? Fora isso que eu comentei agora. Fora aqueles alunos que queriam evadir da instituição e não evadiram. Então, esse aqui seria o nosso ganho direto. Mas a gente sabe que tem toda a questão do ganho indireto, com a imagem da instituição para a instituição estar lado a lado com o aluno, acompanhando ele de perto. Acho que as conclusões aí do trabalho, então, os modelos preditivos baseados em históricos de dados tendem a ter melhores resultados do que, ao menos, um modelo baseado só em regras. Por exemplo, dá 4 dias que o aluno não acessa a plataforma, eu vou lá e faço alguma ação. Ou a nota mais o acesso, mais, sei lá, o não baixar algum recurso lá que é fundamental para o conteúdo, é uma situação de risco. Bom, o que a gente teve de conclusão é isso, que é preferível deixar os dados falarem por si, eles têm a realidade que o aluno nos relatou,
do que a gente tentar inferir alguma regra aí, tá? A modelagem dos dados, como eu falei lá no início, é a etapa mais importante do processo aí de definição do modelo, sendo responsável por mais de 70% do sucesso do modelo preditivo. E dependendo das técnicas utilizadas, o modelo pode ser sensível a mudanças de curso. Então, você pode ter num contexto um modelo preditivo muito assertivo, mas a qualquer mudança ou falta de algum dado, tá, ele pode errar muito. Então a gente tem que ter um pouco cuidado, independente do contexto educacional, na aplicação de mineração de dados em si, é isso, é uma preocupação muito forte, é a questão da generalização do modelo preditivo. Tá? E dependendo, deve-se medir o modelo, o custo-benefício que a gente tem fazendo mais de um modelo, né? Que nem eu falei, cada contexto educacional vai gerar um modelo, só que, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 40 cursos, eu vou gerar 40 modelos preditivos. Mas eu não posso agrupar alguns cursos que daqui a pouco são semelhantes, eu tenho um perfil de aluno semelhante, e ao invés de eu fazer 40 modelos preditivos, eu tentar fazer aí 20. Então é um ponto de atenção aí. E o modelo preditivo sozinho não adianta nada, né? É preciso agir. Então toda aquela questão da cultura de permanência dentro da instituição e se gerar um plano de ações para cada situação de risco que a gente identificar é muito importante. As referências aí que a gente usa. Inclusive, estava comentando agora de manhã com um colega de ontem. A nossa equipe lá que está desenvolvendo o GVWise, ela é bem acadêmica, tá, gente? Então, inclusive, o conceito utilizado para a implementação do sistema, ele está publicado, tá, gente? Então, a apresentação aí vai ficar disponível, aí vocês vão poder consultar os nossos artigos que nós mesmos publicamos e tudo mais. E é isso, gente. É isso que eu tinha para